Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abri, Senhor, os meus lábios, e minha boca anunciará vossos louvores. Amados irmãos e irmãs, quinta-feira, dia 2 de julho de 2026. Que alegria, mais uma vez, estarmos reunidos para meditarmos a palavra do Senhor. Nesta quinta-feira, meditemos o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo do 1 ao 8. Sou Pedro Marques, da PMC Católica. Te convido para nos ajudar a divulgar o canal para que chegue mais longe e mais pessoas sejam tocadas pela palavra do Senhor. E vamos, a cada dia, crescendo em sabedoria, em graça e no conhecimento das verdades da fé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, o maior milagre é o perdão dos pecados. Este evangelho nos conduz ao coração da missão de Jesus. À primeira vista, parece tratar-se da cura de um paralítico. Contudo, São Mateus deseja mostrar algo muito superior a isso. Jesus veio antes de tudo para curar a paralisia da alma causada pelo pecado. O milagre físico impressiona os olhos, mas o perdão dos pecados transforma a eternidade. Daí, quando Jesus está nesse diálogo aí com os presentes, ele pergunta: qual é a diferença? Dizer teus pecados estão perdoados, ou dizer pega a tua cama e anda e vai para a tua casa? Caríssimos irmãos, nós precisamos estar atentos a essas coisas, porque nós também muitas vezes estamos na mesma condição. Às vezes estamos cegos, às vezes estamos paralíticos, paralisados. Às vezes nós estamos sem visualizar o verdadeiro Deus, o verdadeiro milagre da nossa vida. É exatamente esta boa nova que a igreja continua anunciando até hoje. O perdão dos pecados que transforma para a eternidade. O Evangelho, ele nos diz: Jesus, vendo a fé que eles tinham, não era apenas a fé do paralítico, era também a fé daqueles que o carregam. Aqui encontramos uma grande lição, uma lição que para nós deve ser um sinal da vivência do nosso batismo, de forma mais plena, mais sincera. O paralítico não conseguia caminhar sozinho até Jesus, precisou que outros o conduzissem. Assim acontece também na nossa vida, nas nossas comunidades, nas nossas famílias. Quantas vezes estamos espiritualmente paralisados? O pecado, o desânimo, as feridas, as marcas do passado, o orgulho, os vícios, a falta de esperança, tudo isso nos trava. Quando o assunto é amar a Deus, é perdoar o irmão, é perdoar a si mesmo, é se permitir que a ação do Espírito Santo seja ativa dentro de nós. Toda a igreja tem essa missão, levar as pessoas até Jesus. E o perdão
a humildade, são coisas que desbloqueiam muitas atitudes dentro de nós que nos permite realizar ações que levem até Jesus. Esse trabalho de evangelização, ele sempre é dinâmico, ele sempre é permanente. Porque não se trata de transmitir ideias, de transmitir ideologias. Consiste, sim, em conduzir alguém ao encontro pessoal com Cristo. E quem está nesse encontro, nessa comunhão com Cristo, também está nesta mesma comunhão com o irmão, com a irmã. Todos esperavam aquela cura maravilhosa, a cura física, que todos iriam visualizar e possivelmente aplaudir. Jesus responde: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. E aí, enquanto as pessoas não veem a ação do paralítico levantar, ficam perplexos. E aqueles que estão ali só para criticar, só para condenar, essas possibilidades de julgamento. Nosso Senhor Jesus Cristo, em sua infinita misericórdia, ele cura primeiro o que é mais grave. No evangelho anterior, onde aparece 2 endemoniados em um caminho, e o evangelho diz: eles eram tão violentos que ninguém conseguia passar por aquele caminho. E foi justamente ali, naquela região, onde Jesus passou, onde Jesus fez o milagre, a libertação. O que acontece? Jesus curou primeiro o que era mais grave. Qualquer outra situação daquela região poderia ser mais fácil de ter sido resolvida. Mas Jesus liberta pela raiz e começa pelo que é mais grave. Aqui neste evangelho, Jesus diz: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. O Senhor, ele não começa pelas pernas, ele começa pelo coração, porque Cristo conhece a verdadeira doença de cada homem. E a maior tragédia da humanidade nunca foi a doença física, nunca foi a pobreza, o sofrimento. A maior tragédia foi o pecado, porque ele rompe a nossa amizade com Deus, ele distancia o homem de Deus. A doença, ela pode terminar com a morte, ou mesmo antes. O pecado mortal pode afastar eternamente a comunhão com Deus, se não houver um sincero arrependimento. Por isso Jesus trata primeiro aquilo que possui um valor eterno. Nossa sociedade frequentemente faz exatamente o contrário. A preocupação é resolver as coisas mais aparentes: o sucesso, o dinheiro, a saúde, o conforto, a própria aparência. Tudo isso tem sua importância, mas esquecemos de cuidar da nossa alma. O Catecismo da Igreja Católica ensina que o pecado é uma ofensa a Deus e rompe a comunhão com Deus. Por isso, a maior necessidade do ser humano continua sendo a misericórdia divina. Os escribas pensavam: este homem está blasfemando. Eles conheciam bem a Escritura, sabiam que somente Deus pode perdoar pecados. E estavam certos até certo ponto. O problema é que não conheceram que Deus estava diante deles. Jesus leu os seus pensamentos. Aqui aparece outro sinal da divindade de Jesus. Só Deus conhece perfeitamente o coração do homem. Por isso o Senhor responde: o que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? Perdoar pecados é invisível. Curar um paralítico é visível. Então Jesus realiza o milagre visível para confirmar aquilo que não está diante dos olhos. A cura do corpo torna-se prova de que ele realmente possui autoridade divina para perdoar os pecados. Depois da cura, o Evangelho termina dizendo:
A multidão glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Esta frase, ela carece de um pouco da nossa atenção. Jesus, verdadeiro Deus, possui em si mesmo o poder de perdoar, mas quis comunicar esse poder à sua igreja. Após a ressurreição, dirá aos apóstolos: aqueles a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. João capítulo 20, versículo 23. Encontramos o fundamento do sacramento da confissão, a penitência. Quando nos confessamos, não encontramos apenas um homem, encontramos Cristo agindo através do sacerdote. É Jesus quem absolve, é Jesus quem restaura, é Jesus quem devolve a paz. Cada absolvição sacramental é um milagre muito maior do que qualquer cura física. Na confissão, uma alma morta pelo pecado volta à vida da graça. E é o de maior que o ser humano precisa. É estar na graça de Deus. Todos conhecem pessoas que caminham perfeitamente, mas vivem interiormente paralisadas. Paralisadas pelo quê? Pelo ressentimento, pela inveja, pelo orgulho, pela impureza, pela falta do perdão. Há também aqueles que possuem limitações físicas, mas vivem uma admirável liberdade interior, porque estão unidos a Cristo. Escolheram o mais importante, o melhor lugar, o melhor amigo. A verdadeira liberdade nasce da graça. Somente Jesus pode levantar um coração caído. Somente Ele pode devolver a paz, a segurança. Somente Ele pode restaurar aquilo que o pecado destruiu. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho nos faz algumas perguntas concretas. Vejamos uma. Tenho permitido que Jesus cure primeiro a minha alma? Coragem, filho. É o que o Senhor fala. Isso traz uma delicadeza, uma atenção toda especial. Antes de qualquer exigência, Cristo oferece. Ele dá ânimo, Ele dá coragem. Ele oferece vida. Antes da correção, oferece amor. Antes da cura, oferece acolhimento. Que a nossa vida também seja com esse mesmo princípio. Levar a misericórdia de Deus às pessoas. E será muito bom se a gente conseguir ser esse instrumento da misericórdia de Deus na vida das pessoas, para que elas se convertam e se encontrem verdadeiramente com nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, aproximemo-nos dele com confiança, especialmente no sacramento da confissão. Ali experimentamos a força da misericórdia que levanta os caídos, restaura os corações e nos faz caminhar nesta vida nova. Virgem Mãe, Mãe Santíssima, refúgio dos pecadores, nos conduza sempre ao encontro com teu Filho Jesus, para que, curados na alma e fortalecidos pela graça, possamos caminhar fielmente até a vida eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. São Daniel Comboni, rogai por nós. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte realizas prodígios.
Agora eu quero ouvir você cantar e abrir o seu coração. Eu abro as portas do meu coração. Eu abro as portas do meu coração. Livre acesso. Eu abro as portas do meu coração. Eu abro as portas do meu coração. Solta sua voz, levanta seu braço, canta forte. Pois